neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Minha alma veio pra resgatar, o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mar, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou, mas quando vi, eu aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou, sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita baseada na palavra perfeita
assim como fez Jesus Cristo. A citação bíblica que fizemos encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A citação que fizemos da mensagem Fé Perfeita é a seguinte: quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita baseada na palavra perfeita, assim como fez Jesus Cristo. Agora pensemos um pouquinho a nosso favor. A fé é pura. Isto quer dizer, não pode ser mista, não pode ser misturada com superstições, com pensamentos próprios dos homens. A fé tem que ser pura. Ela não pode ser mista para ser fé perfeita, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé perfeita é para alcançarmos coisas perfeitas e que estão fora do alcance do homem, que estão fora do alcance da medicina, que estão fora do alcance da razão, da lógica. Então, fé perfeita é pura, tão pura como o amor ágape, o amor perfeito. Agora, quando você ama a um indivíduo, como vocês que amam seus maridos, ou os homens que amam suas esposas, não há necessidade que alguém lhe diga que você não ama, porque você a ama ou o ama, e você sabe o que você sente por aquela pessoa. Não há necessidade, quer dizer, não adianta alguém dizer que você não ama a sua esposa, que você não ama a seu marido. Então, não adianta ninguém dizer que não amamos a Deus, quando nós conhecemos o amor que temos por Ele. Porque isso é trazido por Ele próprio aos nossos corações. E nós queremos deixar bem claro que ninguém pode ter uma fé pura e perfeita sem que tenha este amor em Deus. Porque o amor verdadeiro traduz confiança. E confiança é um resultado da fé. Agora, se eu lhe perguntasse, como você pode provar que ama alguém? Então você poderia me responder, eu o provo por minha maneira de viver. A esposa diria, eu sou uma esposa fiel e honesta, vivo para honrar o nome do meu esposo. E o esposo diz, eu sou um esposo fiel, e isso prova que eu a amo, porque eu dou a minha vida por ela. Aliás, foi o que São Paulo recomendou aos casais, dizendo ao homem, ele diz que, como Cristo entregou-se a si mesmo por ela, pela igreja, assim também fazem os maridos verdadeiros pelas suas esposas.
e eles são correspondidos, como a igreja corresponde com Cristo. As esposas verdadeiras correspondem com seus maridos, mesmo se eles vierem a falhar, porque isto é a prova do amor. O quanto nós falhamos com Deus, e Ele continua nos amando. Então, a sua vida prova o que é. Não são os gritos, não são os presentes, não quer dizer somente fazer aquilo que a outra pessoa quer, é que prova amor. Às vezes, uma pessoa pode estar presenteando a outra e tratando muito bem, mas está sob uma falsidade. Mas estamos falando de uma coisa real que a própria vida prova, na ausência e na presença. Quem ama a Deus tem esta fé perfeita em Deus e toma conhecimento pelo próprio Deus o que é Deus, e sabe que Deus é onisciente e conhece seus próprios pensamentos, isto é, o pensamento de cada homem, ou os pensamentos de cada homem, de cada pessoa. Deus conhece. Ele é onisciente. E nós não provamos amor a Ele somente através daquilo que os homens possam ver, mas é no íntimo do coração, na ausência, na presença, sozinhos, onde quer que seja, é que nós provamos que amamos a sua presença, que amamos a sua palavra, que temos fé no que Ele diz. Então, o cristianismo é provado por uma vida vivida. O cristianismo não é uma organização religiosa, mesmo taxada de cristã. O cristianismo é um organismo vivo. É Cristo vivendo através do indivíduo, da pessoa, não através do sistema humano, não através da organização religiosa, mas sim através da pessoa, através do indivíduo. Indivíduo este que tem fé pura, tem confiança um no outro, porque ambos são puros. É algo real, e ainda que não possa mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem em suas ações, e suas ações provam que você tem, de caráter, de fé, de amor, de virtude, de conhecimento de Deus. Suas ações mostram o conhecimento que você tem de Deus. As suas ações mostram o conhecimento que você tem da paciência dos santos, da piedade, do amor fraternal. Então, quando você tem fé pura, você tem amor puro. Quando você tem amor puro, você tem fé pura. E esta fé é sem adulteração, assim como é seu amor para com sua companheira. Então o prova por sua maneira de atuar. Já não se queixará, porque você sabe que está concluído e segue adiante. Não importa como apareça ou o que os outros digam, você sabe o que tem sucedido quando você tem uma experiência de fé com Deus. Você sabe que está concluído o assunto, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e que não são as suas falhas involuntárias que poderiam anular a sua filiação a Deus. Como se um filho seu, de você que está me ouvindo, falha, erra,
ele deixará de ser seu filho? Não. Se nós falhamos em algum ponto, não deixamos de ser filhos de Deus por causa das falhas que temos. Mas nós não queremos ferir a sua santidade. Nós não queremos cometer coisas voluntárias. Pecados voluntários são aquelas coisas que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos. Então a fé e o amor tomam conta disso. Porque é como diz aquela esposa que casou-se com um rapaz recém-convertido. E ele houvera sido um bêbado antes. Ele bebia muito antes de se converter. E ela disse para ele: olha, eu sei por onde você andou. E se algum dia você falhar, você pecar, você cair, você volte, porque eu saberei ter paciência com você. Eu saberei dedicar-lhe amor, em outras palavras. E depois então ele disse: como se pode praticar algo contra uma pessoa que diz isto para a gente? Como se pode praticar alguma coisa voluntariamente contra uma pessoa que se dispõe desta maneira a ajudar a gente dessa forma? Então, como pode um cristão contrariar, ferir a santidade de Deus simplesmente porque sabe que Ele perdoa? Você não sentiria bem com isto? E o que toma conta deste assunto é a fé e o amor. O que estava tomando conta do assunto ali entre aquele casal era o amor. E por isso teriam que ter fé um no outro. Então a fé e o amor têm que caminhar juntos, porque são parentes. O amor produz a fé, o amor produz a confiança. Então, quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita, assim como fez Jesus Cristo. De que maneira Jesus Cristo venceu a Satanás? Foi justamente através da palavra. A própria palavra que Satanás usou contra ele. Veja só, o próprio diabo usando as Escrituras para tentar a Jesus Cristo. Ele pensou que conseguiria o mesmo quando ele usou a palavra de Deus lá no Éden e derrubou a Eva. Mas não foi assim. Jesus Cristo tinha toda a palavra, não apenas um texto isolado como fez Satanás. Não importa quanto os grupos têm um pouco de verdade. O diabo também tinha ali no Monte da Tentação. Mas de todos os modos, o que traduz a vida cristã, o que vem resultar mesmo a vitória do homem, da mulher sobre o diabo, sobre Satanás, é a palavra completa. Não a palavra isolada, não um termo isolado, um verso isolado. Isto tem produzido centenas e centenas de dogmas, de credos e religiões. Esse é um plano usado pelo inimigo desde o Éden. É um plano de queda através da própria palavra de Deus. Por isso São Pedro disse que interpretam para a sua própria perdição. Porque toda heresia, todo fanatismo, toda loucura no mundo chamado cristão parte da Bíblia, parte do mesmo Cristo, parte do Senhor Jesus. E agora você concordou, você viu isto pela fé. Você está vendo isto de uma maneira espiritual, que Satanás isola um termo aqui e outro ali. Então, o que faz? Ele tem levado grupos a suicídio e outras loucuras e a fanatismos. Não há nenhum mensageiro de Deus verdadeiro que fora levantado por Deus, de fato, que ficasse livre de que houvesse fanatismo ao seu redor.
Sabe-se na história que todos os homens usados por Deus não puderam evitar que houvesse fanatismo em torno deles. Uns que deram demais para eles, enquanto outros diziam que eles eram demônios, que eles eram falsos. Outros estavam dizendo que eles eram Deus, como no caso do profeta desta era. Enquanto uns dizem que ele é falso, outros chegaram a dizer que ele é Deus. Ele é o próprio Jesus Cristo, chegaram até a batizar em seu nome. Mas o que é isso? Tanto um lado como o outro é Satanás. Quando vai dizer que ele é falso, diz, Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Agora, quando vão dizer que ele é Cristo, mas tem tanta escritura, tem tanta coisa para citar, como o inimigo teve lá no Monte da Tentação, como ele usou lá no Éden. Mas tem uma coisa, ouvintes, quando há esta fé perfeita, uma fé sem mistura, sem fanatismo, sem estas coisas humanas, então não é confundido. Você sabe disso, que não é confundido. Jesus disse, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados, porque a ovelha conhece a sua voz. Não é possível enganar os escolhidos. Não importa quantas citações bíblicas o inimigo tenha para formar uma confusão em sua mente. Você tendo a fé perfeita, você tendo este amor perfeito, você não será confundido. Isto é a pedra que foi escândalo, foi rocha de tropeço para uns, mas salvação, gozo e prazer para aqueles que têm crido. É uma bússola, é uma orientação à palavra revelada. E você diz todas as Escrituras? Sim, todas as Escrituras. Todas as Escrituras podem ser vividas por um grupo, por uma pessoa, perfeitamente. Porque todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, resume-se nisto, Cristo em você. O único propósito da Bíblia ser escrito é para que você chegasse à conclusão final, Cristo em você. A única coisa que não passa. Passará o céu e a terra, mas isto não passará. É Cristo através de sua palavra. Não importa, você não precisa ter tudo no intelecto, você não precisa citar a Bíblia de cor e saber onde está escrito canivete na Bíblia, onde está escrito outra palavra, deputado, senador ou isto, aquilo, outro. Você não tem que concorrer a maratonas para dizer que é um cristão. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite e aquilo lhe foi multiplicado. O rapazinho tinha apenas uns 2 pãezinhos e uns 5 peixinhos e aquilo foi multiplicado. Importa é que você decida-te, uma vez por todas, entregar-se a Cristo de corpo e alma, num amor perfeito, numa fé perfeita. Então todas as Escrituras, sem interpretação alguma, estarão em você. Isto é como a mulher que não entende da lei de concepção, como se gera uma criança. Ela não entende aquilo cientificamente, ela não entende de genética, mas, no entanto, deu à luz 5, 6, 10 filhos, e no caso, como conheço, até 22 filhos. Sem conhecer nenhuma ciência, sem conhecer nenhuma genética. Assim também as Escrituras. É Cristo em você, o mistério da glória, a esperança da glória. É Cristo na igreja, disse São Paulo. Esse é o mistério que opera esta fé perfeita, este amor perfeito, sem nenhuma interpretação intelectual, mas a vida trazendo o Filho à luz, sem poder até explicar por quê, como foi, mas demonstrando Cristo. Este é o verdadeiro cristianismo,
Esta é a verdadeira fé, da qual nós podemos falar e pregar toda a vida com a nossa própria vida individual. Você, irmã, no seu posto do dever, como mulher. Você, homem, no seu posto do dever como homem. Deus te abençoe nesta hora, com esta fé poderosa no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor.